Muito bom dia, estamos novamente juntinhos aqui para o segundo momento da nossa aula. Nós vamos agora até 12h20. Eita, fizemos aquela viagem. Eu quero agradecer aqui, olha, o chat no YouTube tá somente Carlos Zeus. Olha, não é não, meu diretor? Rapaz, o Carlos Zeus, parabéns aí pela participação, sempre muito oportuna. O nosso aqui interno do IPTV, nós temos aqui uma dobradinha, deixa eu ver, são Isaías Coelho e Pedro II. Temos o pessoal lá da turma do professor Tarcísio, temos aí João Costa e Júlio Borges, muito bom dia. Mas Pedro II e Isaías Coelho, a participação realmente muito tranquila. Eu sempre adoro a participação dos alunos. E olha, gente, não esqueça. Quando você participa, quando você se envolve na aula, você está estudando por tabela. E é por isso que quando nós estamos resolvendo as questões, os alunos mandaram várias sugestões, né? Professor, dê um tempinho para a gente pesquisar, dê um tempinho para eu olhar no meu caderno, dê um tempinho para eu raciocinar, para ver se eu acerto. Tá feito isso. Porque o importante aqui é você treinar, se sentir seguro e entender. Tá? Tudo bom, Clara? Esqueci de você, não. Clara Vieira lá no chat aberto, também marcando presença. Eu falando ali dos que estavam, né? Mas estão ali, ó. A Clara tá dizendo, estamos aqui acompanhando. Clara, por gentileza, coloca aí o polo, o nome da escola, por favor. O polo para ver aí quem é o professor, tá? E nós estávamos aqui justamente fazendo essa viagem. Então, na aula da semana que vem, na quinta-feira, não é isso? Nós vamos fazer a retomada com resolução de questões envolvendo essas informações também de hoje, para não deixar assim, ó, você perder o foco, tá? E aí a gente fica repetindo, até você aprender por repetição exaustiva. Ave Maria, professor, novamente sobre isso. Eu já sei o que é justiça comutativa, eu já sei o que é distributiva, eu sei diferenciar. Professor, eu já sei o que é moral, eu já sei a diferença de direito e moral. Não, professor, eu já sei o que é equidade, eu sei quais são as fontes do direito, eu sei quais são os princípios gerais do direito. Professor, eu sei o que é positivismo, eu sei o que é o justnaturalismo, eu sei o que é direito objetivo, direito subjetivo. Já li e reli várias definições que tratam de o que é direito, o que é lei, o que é norma, norma jurídica, sanção jurídica, jurisprudência, súmula. Quando você chegar nesse ponto, é o ponto que está 100%. Porque você já conseguiu, através de vários moldes e linhas de raciocínio, ter a sua visão acurada, ter a sua visão pautada nas teorias. Você sabe, inclusive, não replicar aquela mesma informação, mas você vai passar a ter um entendimento e conseguir explicar com as suas próprias palavras, pautado na teoria que você aprendeu. Certinho, gente? A unidade escolar professora Maria Beronízia, não é isso? De Souza. A mediadora que nos acompanha é a doutora Maria Olívia. Então, satisfação honrosa ter essa belíssima escola aqui conosco, também presente, viu, Clara? Professor, não esqueça que eu sei que a gente gosta de participar também. Isso sem falar, gente, que tem alunos que dizem, professor, eu participo, eu não faço é falar, porque eu fico com vergonha. Tá, tudo bem, mas eu super amo quando vocês participam. Vamos lá juntos, bote um ok aí se a gente pode juntinhos continuar. Vamos lá ver o que é que o Vani Apud Nader, né? O Nader é o autor do livro que a gente trabalha. Nós trabalhamos o livro de Introdução ao Estudo do Direito, edição de agora, capa azul, do Dr. Nader, um juiz aposentado, professor de Direito, muito conhecido no meio acadêmico, no meio do direito também. Tá, gente? Então, a gente procura pegar os melhores e colocar aqui umas partes
e deixar mais técnico, tirando mais o peso do juridiquês e aproximando mais da realidade do nosso dia a dia, para que você possa se sentir mais agradável, né, mais confortável em verificar essas informações. Tá? Nós estamos aqui vendo um artigo que foi extraído lá do portal juridicobrasil.com.br, é o doutor Sérgio C. de Reis. Ele também escreve divinamente bem e tem altíssimo conhecimento nas mais variadas formas. Então sempre eu deixo aqui dica de leitura para que vocês possam se aprimorar ainda mais. Então, segundo Aristóteles, no livro dessa ética, né, a Nicômaco, a equidade, ela é uma correlação da lei quando ela é deficiente em razão da sua universalidade. Lembra quando nós estávamos estudando lei, o que é lei, etc., aplicabilidade da lei, vocês disseram o seguinte, professor, a lei ela é para todos. Muito bem. Exatamente. Não tem uma lei para mim, uma lei para o meu diretor, uma lei para você. Não. Ela tem uma lei, não é, que visa a manutenção da paz social, que visa dar segurança jurídica às relações entre nós, indivíduos. Tá? Sejamos pessoas físicas ou pessoas jurídicas. Sejamos nós para com o Estado para com os mais variados entes. Nós temos lá uma predisponibilidade, né, positivada. Agora, naquilo que não se mantém a possibilidade, no caso em concreto, de se vislumbrar a aplicabilidade dessa lei, aí ela entra em ação nas mais outras variadas fontes do direito, para que possam abalizar e equalizar essa linha que ficou aí, digamos, ou incompreendida, ou incompleta, ou lacunada. Aí você vai lá naquela nossa aula chamada, né, onde você estudou conosco a questão de vigência, quando é que uma lei passa a ficar em vigor, o que é uma vacatio legis, tá? O processo de lacunamento, quando exige, como é que essa lacuna ela pode ser apreciada e preenchida, nós usamos assim esse termo, né, preenchida, tá? De forma a albergar e salvaguardar, né, os direitos de todos que por ali se colocam intitulados dentro dessa necessidade, né? Como é que o juiz vai agir, como é que o judiciário ele vai observar isso, tá? Então, gente, quando o legislador cria a lei, as normas jurídicas, essas possuem dentre os seus caracteres a generalidade. Terminei de dizer para vocês. Logo, o juiz aplicando rigidamente a norma, sem observar as particularidades de cada caso, poderia dar uma sentença chamada de injusta. Por isso, Aristóteles diz que equidade é a justiça no caso em concreto. Como já dito, julgar os casos com plena liberdade, onde se leva em conta o que há de particular em cada relação. Tá? Então, ele diz aqui, julgar os casos com plena liberdade, onde se leva em conta o que há de particular em cada relação. Tá? Aí você vai passar o dia todo lendo vários textos falando sobre equidade, vocês vão perceber que eles estão numa mesma linha de raciocínio. Eles vão lá para Aristóteles, eles vão lá para Grécia, eles vão lá para Roma, eles vão vir aqui para São Tomás de Aquino, ele vai vir para a Idade Média, ele vai vir. Então você vai perceber, até chegar aos dias de hoje, né, a atualidade, o refino que a equidade ganhou. Então Aristóteles ainda compara equidade com a regra de Lesbos, régua especial que servia para medir certos blocos de granito e que era rígida, né? E que por não ser rígida, adaptava-se às irregularidades do objeto, ou seja,
assim como a equidade serve para se adequar os decretos aos fatos concretos. Ó. Equidade serve para adequar os decretos aos fatos concretos. Essa régua de Lesbos não mede apenas aquilo que é normal, mas também as variações e curvaturas inevitáveis de experiência humana. Olha quem nos disse isso. Simplesmente ele, aquele que nós sempre trazemos, né? Porque é um gigante, né, nessa esfera. A ideia de justiça. Para Aristóteles, toda a ação e omissão humana em sociedade visam um bem específico. A justiça é a virtude que nos leva a desejar o que é justo e evitar, obviamente, o que é injusto. Buscando em si mesmo ou como meio para a consecução de outros mais elevados. A doutrina ética de Aristóteles, senhores, ela visa orientar toda a ação humana para a consecução do bem comum, coletividade. Definia que o vocábulo justo guardava, na linguagem corrente, a época que viveu, uma duplicidade de sentido em decorrência da similitude de significados. Ele falava sobre a questão de justo, se identificando com aquilo que é legal, concetâneo aos ditames da lei política. No segundo sentido, ele fala que justo correspondiam a o igual, aquilo que obedece a uma igualdade absoluta ou proporcional. Novamente, ó, virtude, proporcionalidade, igualdade. Virtude, proporcionalidade, igualdade. Tá? Aí eu vou lembrar, justiça comutativa, distributiva, comutativa, preside as trocas, pretende que duas coisas tenham igual valor, né? Distributiva, a autoridade pública é responsável pela distribuição, não esqueça desses detalhes. A distributiva regula a sociedade de desiguais, tá bom? Não esqueça, sempre nós estamos relembrando esses detalhes. Lembrando que a justiça particular, ela se subdivide em justiça distributiva e corretiva. Vamos lá relembrar novamente. Justiça para Aristóteles pode ser compreendida sobre dois importantes conceitos, tanto o que é legal quanto igual. Há distinção, portanto, entre os tipos de justiça, como modos de se estabelecer, turma, o que é devido a outrem. É para isso que ele fez essa distinção. No primeiro caso, você tem o que é a justiça geral. Lembra que eu comecei a aula falando sobre isso? Justiça geral, no qual se diz que um ato ele é justo no momento em que se exerce em conformidade com a lei. O verdadeiro objetivo da lei são os de conferir deveres em relação à comunidade, isto é, proporcionar as ações necessárias para que a comunidade alcance o seu bem, qual seja o bem comum. Tá? Vamos adiante. O termo geral vem de quê, senhores? Vem da sua abrangência, a aplicação indistinta a todos os atos, independentemente da sua natureza, na medida em que são devidos. Na medida em que são devidos à comunidade, para que esta realize o seu bem. Além da justiça geral, né, essa que trata da abrangência, tá? Dessa aplicação indistinta a todos os atos, independente da sua natureza, na medida em que são devidos à comunidade, para que seja realizado o seu bem, nós temos aqui a ideia de legalidade, tá? Tem-se a chamada justiça particular, assim definida como aquela em que o padrão do que é devido é dado pela noção de igualdade. Aí os senhores vão lembrar, justiça particular subdividida em distributiva e corretiva. Distributiva e corretiva, meus ilustres.
Vamos adiante. A justiça distributiva pode ser qualificada como aquela que se exerce na distribuição de honras, direitos e de tudo aquilo que pode ser repartido entre homens, os membros do regime. Na distributiva, considera-se, portanto, uma qualidade pessoal do destinatário do bem ou encargo, apreciável segundo o regime adotado pela comunidade. Na justiça distributiva, rege-se por uma igualdade não real, mas sim proporcional. Isto é, a relação que existe entre as pessoas é a mesma que deve existir entre as coisas. Vá anotando. De outro lado, nós temos a corretiva. Professor, a corretiva é aquela que exerce uma função corretiva nas relações entre os indivíduos. Ela tem como fundamento, gente, o restabelecimento do equilíbrio. O restabelecimento do equilíbrio nas relações privadas, voluntárias, involuntárias, incluindo aí civis e penais. A igualdade buscada pela justiça particular é a igualdade absoluta, senhores. Então coloque aí que a igualdade, não é, buscada pela justiça particular é a igualdade absoluta entre os indivíduos o quê? Prejudicados pela relação. Tá? Sabe quem é que tem autonomia para resolver esse imbróglio? O juiz. O juiz, ele tenta restabelecer a igualdade, concedendo algo, né? E esse conceder algo está dentro dessa visão de equilíbrio da igualdade. Tá? Esse equilíbrio da igualdade é papel do juiz. Ele vai utilizar de todos os meios, né, previstos e concatenados até os dias de hoje para resolver, sanar da forma mais justa possível. E quais são, professor, os critérios de distinção entre direito e moral? Né? Quais são? Bom, me diga aqui uma coisa. Eu tenho como punir alguém por ter faltado aí, certo, o que a gente chama de educação, o que a gente chama aí de bom senso? Será que temos como punir alguém assim? Ou fulano foi tão grosso, ríspido com as palavras, né? Mas eu tenho como verificar alguém que infringiu uma norma ou uma lei. Não tenho? Isso acontece por quê? Porque nós temos diferenças entre o direito e a moral. Tá? O direito, nós já sabemos que ele é bilateral, atributivo, ele visa o exteriorizar, né, de uma intenção. Nós sabemos que ele é heterônomo, nós sabemos que ele é coercível, que ele é predeterminado e certo. Nós sabemos que o direito ele visa o bem social. Nós sabemos que a moral ele é unilateral. Nós sabemos que ela nunca vai ser heterônoma, ela é incoercível, ela não apresenta predeterminação. E o objetivo da moral é visar o bem individual. Isso é fato. Nós vimos essas diferenças. E olha, cuidado, está na cara de prova, né? Ele fazer esses questionamentos com relação se é bilateral, unilateral, levando você a raciocinar sobre a distinção presente entre direito e moral. Então, nós vimos na aula de ontem também que essas são de ordem formal e material, que diz respeito ao seu conteúdo. Do ponto de vista formal, pode-se verificar as seguintes distinções, que o direito ele é bilateral, enquanto que a moral é unilateral. Marque aí, tá? Essa distinção, senhores, ela se dá ao fato de que o direito, ao conceder direitos,
Da mesma forma que ele concede direitos, ele impõe obrigações. Tá? Sendo, pois, uma via de mão dupla. Não é só conceder o direito, ele concede direitos, mas ele impõe obrigações. Olha a palavra, impõe. Ele não quer saber se você está a fim de cumprir ou não. Já a moral não, senhores. A moral, ele tem as suas regras simplificadas, impondo tão somente deveres. E o que se espera do indivíduo é a obediência a essas regras. Ela é de caráter espontâneo. É marcada pela espontaneidade. Eu posso fazer e posso não fazer. Já a questão atinente ao direito, não. Ela é obrigatória. E não faça não, para você ver. Porque você já sabe que tem a consciência de que eu poderei ter uma reprimenda. Exterioridade do direito e interioridade da moral. Por essa distinção, entende-se que o direito é externo, por se ocupar das atitudes externalizadas dos indivíduos, não devendo se atuar no campo da consciência, somente quando necessário para averiguar determinada conduta. Já a moral, ela procura influenciar diretamente a consciência do indivíduo, de forma a evitar que as condutas incorretas elas sejam brotadas, né? Elas sejam externalizadas. E quando forem, deverá ser objeto de análise somente para verificar, aferir a intenção do indivíduo. Né? Vale dizer que esse critério também não atingiria a moral social. Nos slides anteriores, nós vimos aí um grande marcar. Agora nós estamos aqui deixando mais refinado. Autonomia e heteronomia. Na moral, senhores, as adesões às regras se dá de forma autônoma. Ou seja, o indivíduo tem a opção de querer ou não aceitar aquelas regras. É, portanto, senhores, espontâneo. Importante registrar que esse critério também não atinge a moral social. Agora, o direito ocorre de forma diversa, pois o indivíduo ele se submete a uma vontade maior e alheia a dele. A vontade do Estado foi legislado por verificar a existência de fatos sociais com relevância para a sociedade e normatizado e positivado a posteriori. Para dar o quê? Segurança, para dar equilíbrio, para dar paz social. No que diz respeito ao conteúdo material, os objetivos do direito e da moral são diferentes na medida em que o direito ele visa criar um ambiente de segurança e ordem para que o indivíduo possa alcançar o desenvolvimento e progresso pessoal, profissional, científico e tecnológico. Já a moral, senhores, ela se dedica ao aperfeiçoar o ser humano, sua consciência e, para tal, lhe impõe deveres na relação consigo mesmo e para com o próximo. Gente, quanto ao conteúdo propriamente dito, nós vimos algumas teorias, né? Nós vimos a teoria dos círculos concêntricos. Por essa teoria, haveria dois círculos, sendo que um está inserido no outro, onde o maior é a moral e o menor é o direito. Isso significa que a moral é maior do que o direito e que o direito dela faz parte, e que o direito se subordina às regras morais. Então, moral é maior do que o direito e o direito se subordina às regras morais. Nós vimos a teoria dos círculos secantes. A teoria dos círculos secantes, por essa teoria, haveria dois círculos que se cruzam até um determinado ponto apenas. Isso significa que o direito e a moral, eles possuem um ponto em comum, sobre o qual ambos têm competência para atuar,
mas deverá ser observada uma área delimitada e particular para cada um, pois tem assuntos, gente, que não poderá ser interferido nem por um e nem por outro. Na visão kelseniana, nós vimos que Kelsen, ele fala que o direito ele é autônomo. Ele fala que além de ser autônomo, né, verifica-se a questão da validade das suas normas, que ela nada tem a ver com as regras morais. Por isso quer dizer autônomo. Para ele haveria dois grandes círculos totalmente independentes. Dois grandes círculos totalmente independentes, porque ele fala que o direito é autônomo. Finalmente, nós vamos verificar a questão da teoria do mínimo ético. A teoria do mínimo ético, né, diz que o direito deveria conter menor número possível de regras morais, somente aquelas que forem indispensáveis ao equilíbrio das relações. Pode-se dizer que essa teoria se opõe ao pensamento do máximo ético, que se expressa na adoção pelo direito de uma grande parte da moral para que as relações sociais sejam quê? Reguladas de forma mais próximas à consciência dos indivíduos. Gente, não esqueça de rever essas teorias. Elas são muito utilizadas, principalmente aí no que se tange às questões de prova, gente. Então, cuidado, tá? Relação entre o direito e a moral. Nós terminamos de ver, temos a teoria do mínimo ético. Ela foi delineada aí por esse jurista, o George, tá? Tal teoria ela afirma que todas as normas jurídicas são normas morais. Especificamente, considera-se que as normas morais mais importantes da sociedade, elas são transformadas pelo Estado em normas jurídicas. Nesse sentido, a sociedade sempre considera corretas as normas jurídicas, não podendo existir tais normas que sejam vistas como imorais. Há normas morais que não se convertem em normas jurídicas, pois não são consideradas as mais importantes da sociedade. Tipo, abrir a porta de um carro para uma mulher, né? Por um exemplo. Nós vimos esse exemplo aqui durante a aula. Eu sei que para a questão ética, moral, educada, né? Eu sei que ela é altamente interessante. É uma finesse, é uma gentileza. Você ajudar uma pessoa mais idosa, você ajudar simplesmente quem quer que seja, que esteja precisando da sua ajuda, tá? É importante. Então, mas não tem lá dispositivado que todo homem, né, deva fazer isso. Então, é aí onde entra a compreensão dessas teorias. E por que há esta variação? Por último, eu gostaria de lembrar para vocês que tem aquela norma, a técnica, não é? É por uma mera predisposição técnica. Na ocasião, falamos sobre a questão do sinal fechado ser vermelho. Poderia ser cor-de-rosa, poderia ser de qualquer cor, mas tecnicamente falando, escolheu-se, né, prediletou-se a questão do vermelho, por aí, vários estudos exemplificarem aí o que é que as cores, né, elas tecnicamente operacionam em cima da nossa visão de tempo e espaço. A questão do amarelo para deixar em alerta, a questão do verde está para liberado. Então, isso é uma mera confluência técnica. Vamos aí para aquele nosso momento, meu diretor, do hora de praticar? Muito bem. Hora de praticar é aquele momento que nós temos aí a resolução de algumas questões. Lembrando que na semana que vem eu volto a fazer um levantamento de tudo que foi trabalhado, tá? Nessa aula, na aula de ontem. Coloco o conteúdo novo. Aí nós vamos falar um pouco sobre esse conteúdo e aí a gente já operaciona a resolução de questões. Para você que não tinha o hábito de trabalhar conosco, é assim. Alguns dias são mais falados do que o outro, porque alguns conteúdos não têm muito
como nós fazermos. Mas a gente traz aqui alguns pontos bem específicos, pontuais, para que você possa anotar no seu caderno e ter aí a relevância desse conhecimento. Bom, eu trouxe aqui uma questão para vocês, né? E se vocês analisarem bem, ela é uma questão deverasmente longa, precisa de uma leitura bem atenta, e eu vou solicitar aí ao meu diretor que deixemos aí, por favor, 2 minutos na tela e vamos ver quem é o polo, quem é o aluno que vai me trazer aí a resposta correta. Olha, a Clara ali participando, né? Carlos, acho que deve estar bem se aprontando para daqui a pouco ele tem aula, né, Carlos? Salvo engano, Carlos é lá de Aroazes, né? Uma vez aí ele estava respondendo questões aqui, ele disse, professor, eu estou respondendo as questões almoçando, porque eu vou já entrar em aula no contraturno aí da tarde. E aí a Clara deu ali uma perspectiva de trabalho, né? A Clara, por sua vez, é lá da Unidade Escolar Professora Maria Beronísia de Souza, né? Lá da sala da professora Maria Olívia. A Clara está colocando ali as respostas dela. Professor, eu não fiquei com dúvida não, então bora lá. Considerando a relação entre direito e moral, tá? Assinale a opção correta. É próprio do direito e da moral o atributo da imperatividade. Olha, ele falou tanto do direito quanto da moral. O atributo da imperatividade, de modo que tanto ao destinatário do comando jurídico quanto ao do comando moral, não apenas se determina que se faça algo, mas também se assegura o poder de exigir que se cumpra o determinado. Gente, da moral não, tá? Nós vimos que do direito, sim. Eu posso exigir, porque não é só direito, você tem obrigações e também tem
deveres, né? Então, observe que ele falou aí, ó. Ele falou direito, falou moral, ele falou atribuindo os dois a mesma circunstância. Então, cuidado. A rigorosa tipicidade dos imperativos morais e jurídicos é uma exigência que permite que se obtenha o respeito às pretensões e às prestações moral e juridicamente válidas. Não são os dois, tá? Nós vimos aí a perfeita diferença entre moral e direito. Nós vimos aí as diferenças. Nós começar pela coercibilidade. Tanto a moral quanto o direito se caracteriza pela espontaneidade. Aqui nesse caso, o direito não entra, porque nós vimos que o direito ele não é algo espontâneo, é o direito posto, tá, para toda a sociedade. A norma moral visa de maneira imediata e prevalecente ao bem individual e aos valores da pessoa. A norma jurídica, a seu turno, visa ao bem social ou aos valores de convivência. Tanto o campo jurídico quanto a esfera moral se caracterizam pela predeterminação. Moral, não. Jurídico, sim. Predetermina-se certo. Tá bom? Então aí, para quem marcou a letra D, a Clara Vieira, ela tinha ficado em dúvida, mas ela percebeu aí o campo de atuação. Parabéns, eram as duas que iria fazer com que você parasse um pouco para raciocinar. Mas que não restemos aí nenhuma dúvida, olha o que eu trouxe aqui para vocês. Analisando o direito, pode-se perceber que ele é um conjunto de regras obrigatórias, gente, ó, que visam de maneira imediata e prevalecente o bem social ou os valores de convivência, sendo o mesmo uma ciência jurídica específica. Contudo, observa-se que ao seu lado existe uma outra norma que regula a conduta dos homens para com os seus semelhantes, norma de caráter moral, que por sua vez cuida do fórum íntimo, onde ninguém pode interferir para obrigar o indivíduo a cumprir determinada ação. Moralmente falando, eu até coloquei aí para vocês essa observação, tá? Exatamente, Clara, mas era confusa mesmo, mas parabéns. Aí olha só, Paulo Nader, enquanto a moral se preocupa pela vida interior das pessoas, com a consciência, né? Nós vimos isso, julgando os atos exteriores apenas como meio de aferir a intencionalidade, o direito cuida das ações humanas em primeiro plano. Em função destas, quando necessário, investiga o ânimo do agente. Ou seja, o cara teve vontade de fazer, né? Reale, ele diz o seguinte: a moral é incompatível com violência, com força, ou seja, com a coação, mesmo quando a força se manifesta juridicamente organizada. Por outro lado, a relação de coercibilidade pertence exclusivamente às normas jurídicas. A força está sempre presente no mundo jurídico, é imanente dele e, com isso, inseparável dele. Muito bem ponderado aí por Miguel Reale. Vamos a mais uma. Parabéns aí a Clara. Tá? Olha aí, para quem estava acompanhando a aula desde o início, tem como já observar uma resposta bacana, mas vamos aí para o estudo de casa e, para tanto, 2 minutinhos na tela.
E lá de Yuma veio a resposta, né? Eles disseram assim, professor, é fato social, então vamos lá ver. Fato social, né, Yuma? Suponha-se que exista um número grande de indivíduos em uma sociedade que necessitem alugar prédios para suas moradas. Os edifícios são poucos. Muito bem. É a famosa lei da oferta e da procura. Os preços tendem o quê? A se elevar. Tá bom? O legislador, percebendo esse fato social, atribui valor preponderante à necessidade dos inquilinos. E aí, a norma, lei do inquilinato, tá? Então, nós observamos a questão do fato social, nós vimos a relevância dessa situação para a sociedade em termos de valor, não é? Porque a sociedade, o coletivo, iria ficar desguarnecida, desamparada, e aí, obviamente, iria ter um desequilíbrio na relação. Já imaginou se não tivesse a lei? Nós teríamos aí qualquer pessoa podendo cobrar o que bem entendesse como justo, porque só tinha o prédio dele, só tem a casa dele, né? E a pessoa está precisando de moradia, tendo que alugar, entende? Então nós temos aí o tripé de ação. Esse tripé, muito bem ovacionado pela teoria da tridimensional do direito, tridimensionalidade do direito, descrita por Miguel Reale. Ele fala da existência dessa trilogia, onde se observa aí fato social, valor, norma. Beleza. Norma, voto e lei, né, ó, legislativo, executivo e judiciário, liberdade, igualdade, fraternidade, sensibilidade legislativa, voto e cidadania. Perceberam aí, gente? Ele vai colocando uma coisa a outra. Ó. Então, nessa questão, é fato social, valor, norma, né? Ó, valor e norma jurídica. Gostei. Vamos novamente para mais uma. Ler com paciência, com muita tranquilidade. Parabéns a todos aí participantes e os acertos também. Vamos deixar aí 2 minutinhos na tela.
Muito bem. Eu quero agradecer a Clara e também tem lá o pessoal de Inhuma. Grata satisfação da presença e participação dos senhores, né? A hermenêutica aplicada ao direito formula diversos modos de interpretação. Nós vimos, né, e até apelidamos aqui durante as aulas, hermenêutica como sendo a arte de interpretar. Nós vimos que passou-se um grande tempo, aí sentia-se a necessidade de amadurecer essa visão interpretativa, falava-se primeiro na questão da hermenêutica religiosa, e aí veio os ensinamentos através, não é, da igreja, amadurecimento do direito, aí falamos sobre a questão da hermenêutica jurídica. Agora mesmo nós terminamos de falar em São Tomás de Aquino, vocês vão ouvir falar num outro também gigante, né? Santo Agostinho, vocês vão ouvir falar muito nesses dois. E nós vamos ter a oportunidade um pouquinho na frente de falar mais ainda sobre eles. Isso tudo se interliga em dados momentos, tá? Porque esses ensinamentos, eles se perpetuaram até os dias de hoje. Então, olha só. A interpretação que leva consideração principalmente os objetivos para os quais um diploma legal foi criado. Gente, quando ele falou de objetivos, né? E aí ele vai logo me lembrar para as suas finalidades, tá? E aí, com certeza, letra D de dedo, tá? Letra D de dedo. Tudo bem? Aí eu já coloquei aqui para vocês o seguinte: a interpretação teleológica, com efeito, ela refere-se à finalidade almejada pela norma. Teleologia refere-se à noção de finalidade, de objetivo, gente. Então, todas as vezes que você vê esse nome teleológica, você vai lá ver finalidade e objetivo. A interpretação teleológica, portanto, almeja descobrir a razão finalística que motivou a produção normativa. Descobrindo tal razão, que transcende o conteúdo gramatical da norma, é possível interpretá-la de maneira mais eficiente. Nós tivemos uma aula sobre isso. Ela estava voltada pelas questões inerentes à interpretação, tá? Muito bem, Carlos. Eu até falei agora há pouco, a Clara estava perguntando aí. E aí, Clara? Olha aí o Carlos Zeus. Eu não disse que ele estava se arrumando aí para ir para a escola? Ah, me lembrei. E, Carlos, só me tira aqui uma dúvida. É Francisco Aires, é? Eu não lembro a cidade. Eu confundo de vez em quando. Mas o Carlos, eu me lembro que uma vez, professor, eu estou assistindo sua aula, almoçando, que já me arrumei, que daqui a pouco eu vou para a escola. Eu me lembro, sim, de uns meses atrás ele dizendo isso. Coloca aí, se é Aroazes, olha lá, Aroazes. Que eu fiquei em dúvida se era Francisco Aires, mas eu falei, né, antes dele entrar, que era Aroazes. Agora que eu me recordei, ó. Grande, gigantesco Zeus. O Carlos tem a nosso outro ilustre também, né? Tá faltando um que faz aí uma parceria de resolução de questões com o Carlos. Tá mais sumido, mas o Carlos ele é ativo, né? E temos a Clara. A Clara também agora ela ativou o modo participar sempre, é muito bem-vinda. Então tem aqui, viu, gente? Dica dada, anote para você não esquecer, você não vai errar mais uma questão assim, tá? Vamos para a próxima linha de desafio. Vamos deixar aí, por favor, 2 minutinhos na tela.
Muito bem lembrado, Carlos, ali dizendo, o Thiago, né? Deixar aqui registrado a ausência do Thiago também. Gente, ficaram com dúvida? É um conjunto de normas executáveis coercitivamente. Se é um conjunto de normas executáveis coercitivamente, estou chamando isso de norma jurídica. Tem esse negócio. Olha só. Certinho, gente? Estou falando do próprio direito, gente. É o conjunto de normas. Olha lá a palavra, ó. Norma. Você corta aqui, ó. Não pode ser norma. Então tá aqui, ó. Agora sim. Correto a resposta. Pois nós estamos falando do direito. Tá? E quando ele falou conjunto de normas executáveis coercitivamente, reconhecidas ou estabelecidas e aplicadas por órgãos institucionalizados, obviamente nós estamos falando aí de quem de fato e de direito, né, consegue vislumbrar a elaboração dessas leis. Nós estamos falando do Poder Legislativo. E aí, grande Isaías Coelho, alguma dúvida? Então nós temos aí correto. Cuidado, ó. Tá? Então não tenha nem o que pensar. Norma, conjunto de normas. Então, ó, nós estamos falando do mesmo, do direito. Falou coercitivo, falou reconhecido ou estabelecido e aplicado por órgão institucionalizado, com certeza nós estamos falando do próprio direito. Gente, vocês não vão errar essa questão lá na prova. Até uma questão, na hora que vocês verem lá o que é direito, vocês vão. Faz dias que eu digo a mesma coisa, né, meu diretor? Faz dia que eu digo, olha, cuidado, marca aí no seu caderno, tá na prova. Como são muitos conceitos, lá tem uma sugestão de resposta, mas que serve de base para pautar o assertivo da questão da prova. Belezinha? Vamos para a nossa última? Então vamos deixar um minutinho na tela nessa última questão de hoje. Opa, agora sim. Vamos verificar aqui, professor. Olha lá. Carinha, né? Carita de Ángel. Conjunto de normas que compõem o ordenamento jurídico. Olha lá, conjunto de normas. Cuidado. Ó, norma jurídica. Conjunto de normas que compõem o ordenamento jurídico. Responsável por regular a conduta do indivíduo. Uma regra de conduta imposta. Ó, ela é impositiva. Nós vimos aí quando estávamos estudando, né? Ela é impositiva. Agora sim. Tá? Nós temos aí, está correto. Gente, revisem o que é direito, o que é lei, o que é norma.
Na aula da semana que vem, o primeiro momento da aula vai ser relembrar, porque com certeza está em nossas provas. E eu quero muito que vocês fiquem tranquilos em responder isso com altivez. O meu muito obrigado pela participação de todos. Desejo a vocês um excelente fim de dia e até mais.